Olá pessoal, tudo bem? Só para a gente localizar, então a gente está na primeira semana da nossa disciplina, a gente já concluiu um conteúdo que é relativo à introdução a software livre, né, a aula 1. Então a partir disso a gente parte para a segunda parte, né, que é a aula 2, que é referente a uma introdução já ao pacote do LibreOffice, né, que ele nos dá acesso a softwares livres que vão ser utilizados de fato na nossa disciplina, que é o editor de textos, o Writer, o planilha eletrônica, o Calc, e o editor de apresentação de slides, né, o Impress. Então, para que isso ocorra, a gente tem que instalar esse pacote do LibreOffice no computador primeiro. Então, eu disponibilizei aqui na nossa página da disciplina esse link para o instalador do LibreOffice. Então, quando você clica nele aqui, ele já baixa automaticamente aqui, né? Já inicia o download do pacote LibreOffice, né? O instalador. Então, como eu já tenho esse instalador aqui, certo? Eu vou fechar aqui, porque eu já tenho ele baixado. Mas vocês vão esperar o download terminar e clicar aqui quando ele terminar, certo? Então, eu vou fechar aqui. Eu já tenho ele baixado aqui, certo? Então, eu clico nele. Ele vai inicializar a instalação, certo? A instalação é um processo um pouco demorado, né? Não é tão demorado assim, mas é um pouco demorado, então peço que vocês tenham um pouco de paciência aí. A gente vai ter que ir pausando a gravação por questões de estar carregando, copiando arquivos, demora um pouco de tempo, a gente não vai disponibilizar o vídeo todo, né? Vai deixar essa parte de instalação, a gente pausa o vídeo, certo? Então ele inicializou aqui um assistente de instalação, né? E ele calcula aí se o seu computador tem espaço para o pacote LibreOffice, né, tal. A gente já aguarda nesse comecinho já um tempinho. Então, a partir de que esse botão próximo fique habilitado, a gente clica nele, certo? Aí você vai escolher o tipo de instalação mais adequado aí para as suas necessidades, né? No caso, a gente vai escolher típica aqui, certo? Então aqui você decide se vai criar ou não um atalho de inicialização, né, no ambiente de trabalho, que seria essa área de trabalho aqui. Eu vou optar por não, mas vocês podem colocar aí à vontade esse atalho, que vai ser um ícone do LibreOffice criado aí na sua área de trabalho, certo? Só clicar aqui em instalar, certo? Então aqui a gente já faz a nossa primeira pausa, que ele demora um tempo até começar essa instalação, certo? Então, voltando aí, ele vai aparecer essa telinha piscando embaixo aqui, ó. Então, é só clicar nela, que vai ser referente a uma autorização que o sistema pede para poder instalar o software na máquina. É só clicar em sim, certo? E ele já vai iniciar o processo de instalação, certo? Então, ele calcula novamente o espaço, certo? E a gente vai pausar aqui de novo para esse processo de instalação, certo? Então, ele termina a instalação aí, certo? Então, você recebe uma mensagem que o assistente de instalação foi concluído. Só clicar aqui em concluir, certo? É, quem deixou habilitado aquele item lá atrás sobre criar um ícone na área de trabalho, ele vai criar um ícone aqui. Ou senão você pode acessar ele por aqui, que ele vai estar aqui, ó, LibreOffice, certo? Então, a partir de agora a gente vai dar uma introdução rápida às ferramentas, aos softwares que compõem o pacote do LibreOffice, certo? Então, são eles o editor de textos, né, o Writer, que nós vamos utilizar na nossa disciplina, a planilha eletrônica Calc, que nós vamos utilizar também na nossa disciplina, né, o editor de apresentações de slide, o Impress, certo? Que nós também vamos utilizar aqui. O Base, que é um
editor de banco de dados, né, que pode ter uma parte de interface gráfica com banco de dados já, né, tudo junto. A gente vai também conhecer rapidamente a ferramenta Draw, certo? A gente pode ver aqui, ó, novamente, Writer, né? Planilha do Calc, apresentação do Impress, esse editor de imagens, o Draw, né? Esse editor de fórmulas matemáticas, né? O Math, e o banco de dados do Base. Então, primeiramente a gente vai abrir o Writer aqui, certo? Vai abrir um documento do Writer, certo? Então aqui é só clicar para ele maximizar, certo? Então essa vai ser a primeira ferramenta que a gente vai aprender na nossa disciplina, o BR Office Writer. Ele consiste basicamente numa folha de papel virtual no qual você vai digitar todas as informações textuais que você tem a necessidade. Então, por intermédio do teclado, você vai estar digitando o seu texto aqui, certo? E a partir disso, você vai editar esse texto, certo? De acordo com essas barras que a gente tem aqui de edição, e a gente tem barras de ajuda aqui, né? A gente vai estar digitando esse texto nosso, e a partir disso, então, a gente vai salvar esse texto, né? E vamos ter atividades posteriores sobre isso, né? Então, basicamente, ele é um editor de textos, certo? Então, este é o LibreOffice Writer. Quando você fecha, ele pergunta se você quer salvar ou não. Nesse caso, a gente vai fechar sem salvar, certo? Agora que você já tem instalado, você já pode pesquisar clicando aqui nesse botão aqui que tem o logotipo do Windows, né? Você já pode pesquisar diretamente a ferramenta que você quer. Calc, por exemplo. Ele vai pesquisar e já vai te dar aqui o calc direto. Não precisa entrar lá naquele gerenciador do pacote LibreOffice para entrar na ferramenta, certo? Vou fechar aqui as janelas para ajudar na velocidade. Agora a gente está abrindo a planilha eletrônica do calc. Então agora ele está abrindo aí. Então a planilha eletrônica basicamente é um sistema matricial, né? Que a gente vai poder também colocar e gerenciar informações em formas de tabela. E essas tabelas elas são dispostas, né? Em linhas e colunas, certo? Então a gente pode relacionar cada entidade dessa linha e coluna, que a gente chama de célula, certo? E a partir disso a gente pode colocar fórmulas matemáticas e relacionar uma com a outra a fim de obter algum objetivo específico, certo? Esse é basicamente o LibreOffice Calc, certo? Que a gente vai utilizar também, vai ser a segunda ferramenta que a gente vai estar aprendendo aí, certo? Então eu preferi pausar o vídeo e abrir todas as ferramentas para estar mostrando para vocês de maneira mais rápida, certo? Então a gente tem aqui a terceira ferramenta que a gente vai aprender na disciplina, que é o LibreOffice Impress, que ele é utilizado para fazer apresentações de slide, né? Então quando a gente vê trabalhos de escola sendo apresentados ou é, palestras, em conferências e congressos, a maioria utilizam, né, gerenciadores, editores, né, de apresentação de slide para estar montando aqui a sua apresentação, certo?
a gente vai aprender mais a fundo, mas basicamente ele tem esse objetivo, certo? Então fechando aqui, sempre que você fecha um documento sem salvar, ele pergunta se você quer salvar, se você quer sair sem salvar, né? Então a próxima ferramenta aqui é o LibreOffice Draw, que é um editor de imagens, né? Então a gente pode estar fazendo vários tipos de imagens aqui, seja desenho de mão livre aqui, não sei, certo? Está ampliando. Então exercendo diversas formas de edição, né, dessas ferramentas a partir desse software, certo? Vocês verem alguns recursos que ele tem, certo? Então, este é o Draw basicamente. Essa ferramenta a gente não vai estar aprendendo nesse momento, certo? Da disciplina. Quem sabe em uma outra oportunidade. O próximo, que é muito interessante, que é o LibreOffice Math, que é voltado para aplicações, né, de matemática. Então nele você consegue reproduzir equações matemáticas e expressões matemáticas que na maioria das vezes um editor de texto ou então qualquer elemento textual aí direto não consegue fazer, né? Ou o teclado mesmo não tem atalho diretos para isso, né? Então a gente tem diversos tipos aqui de opções, né? Funções. Então você tem aqui, se quiser fazer algum número muito diferente aí, que não tem como você fazer diretamente pelo teclado, certo? Você utiliza o math aí, certo? Quiser fazer coisas mais complexas nessa área de gráfica, né? Matemática, certo? Então a gente tem muitas possibilidades aí, né? Integrais, certo? A gente tem muitas possibilidades. Esse é o LibreOffice Math, certo? Fechando aqui. Nós vamos para a última ferramenta, que é o LibreOffice Base. Ele basicamente então é um gerenciador, né, de banco de dados que a gente pode criar tabelas para gerenciar informações, né, de maneira organizada e também a partir dessa base de dados a gente pode fazer consultas, né? E essas consultas podem ser feitas a partir de uma interface gráfica que são os formulários. E a partir dessas consultas a gente pode gerar também aí um relatório de informações, né? Então basicamente aí um gerenciador de banco de dados, certo? Então essas são as ferramentas, né, que compõem o pacote do LibreOffice, certo? Então no mais, o objetivo dessa aula é esse, de estar instalando, né, o pacote LibreOffice, mostrando as ferramentas básicas. E já na próxima aula, a gente então já começa com o editor de textos, o Writer, né? Vendo mais profundamente aí as suas funcionalidades, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunte aos tutores, né? Ou a mim diretamente, certo? Obrigado, então.